Está começando MG Podcast. Olá, estamos começando mais um MG Podcast, é o podcast da mídia mineira. E hoje eu estou com um rapaz aqui, é carioca, influencer, foi de vendedor de picolé a gerente de empresa em Cachoeiro de Itapemirim. Tem muita história para contar e para você que ainda não sabe quem que é o Paulo Tomazetto. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Marcos? Tudo bom toda a audiência da mídia mineira que está aí hoje conosco no MG Podcast. É um empreendimento promissor para o município de Cataguases na área de mídia que estava faltando em Cataguases. O pessoal aí que me conhece aí nas redes sociais, nas mídias, sabe que alguns anos atrás nós estávamos carentes de uma mídia que falasse um pouco ao vivo, conversasse, saísse um pouco do normal, daquele vídeo engessado, né, Marcos? Uhum. E graças a Deus o Marcos teve essa visão, outras pessoas também têm tido, mas o Marcos tem sido mais uma vez pioneiro nesse trabalho aí do podcast. Muito obrigado aí. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público aí, falasse quem é o Paulo Tomazetto, de onde veio, de onde surgiu, Então, como que o Paulo Tomazetto entrou. O pessoal conhece o Paulo Tomazetto muito do Facebook, do Instagram, às vezes falando problemas da cidade, né, Paulo? Mas isso. como é que você surgiu aí? Conta pra gente. Então, Paulo Tomazetto, ele tem duas fases na sua vida. Tem a fase do anonimato, que poucos conhecem, né? E tem a pessoa pública, Paulo Tomazetto. Eu costumo diferenciar que o CPF é Paulo Silva Tomazetto, a pessoa pública é o Paulo Tomazetto, todo mundo conhece. Mas eu sou filho de um casal simples, oriundo ali de Astolfo Dutra. Minha mãe nasceu ali no Barão do Camargo, ali perto da Ponte do Camargo. Meu pai, ele nasceu em Astolfo Dutra, os dois de uma origem muito humilde. E que quando casaram, minha mãe foi criada no orfanato ali na Fundação, em Astolfo Dutra. Mas você falou que nasceu no Rio de Janeiro. Isso. Seu pai a sua mãe de Barão de Camargo, seu pai é de onde? Astolfo De Dutra? Astolfo Dutra. E aí se encontraram no Rio de Janeiro? Como é que Não, foi essa história? a história foi bem diferente. Meu pai, olha só como que é interessante, como que Deus faz as coisas, da forma que tem que ser feito. Meu pai, ele conheceu minha mãe ali na Fundação em Astolfo Dutra, que quando meu avô veio a falecer, minha avó ficou com dificuldade, tinha muitos filhos para cuidar, aí colocou minha mãe e minha tia ali na Fundação. E meu pai passava ali vendendo pão na bicicleta ali. A fundação que você diz é tipo uma casa de passagem? Isso, não, ali era um orfanato que tinha ali orfanato. Astolfo Dutra. Ah, tá. E o meu pai passava de bicicleta vendendo pão. Aí um belo dia na janela olhou para minha mãe, aí piscou e falou assim, vou casar com você. Passou-se alguns anos, meu pai foi para o Rio de Janeiro trabalhar ali naquela parte ali do centro do Rio, onde fizeram ali a parte de esgoto, naquela região ali da zona sul do Rio de Janeiro. Trabalhou ali naquele canteiro, voltou com um pouco de dinheiro e aí foi lá na fundação, conversou com meus avós de criação e casou com minha mãe. Aí eles foram morar no Rio de Janeiro, meu pai trabalhou na Nacional Gás Butano e ali ficou até se aposentar. Nesse período de tempo, 7 anos antes de eu nascer, minha mãe foi cometida de câncer. E chegou o câncer, avançou sobre a vida dela até ela ser diagnosticada para a morte. Que isso? E ela foi para casa desolada no dia que o médico falou que o quadro dela não tinha mais chance. E nisso daí, ela ali no ponto do ônibus, chorando, no sofrimento. Ela tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu devia estar com acho que uns 34, 35 anos. Estava jovem, com filhos pequenos. Muito jovem. E ela já tinha outros filhos, então? Isso, tinha outros filhos. Você tem irmãos mais velhos? Tenho mais irmãos. Eu tenho 3 irmãos mais velhos e 2 irmãs mais novas. Sou o meio termo quase. Ah, tá. Mas nisso daí, ela veio conhecer algumas irmãs da igreja e ali recebeu oração. E foi algo milagroso, que foi instantânea a cura dela.
Ah, é. E a prova maior disso tudo é que eu estou aqui. Um ano depois que ela teve a convenção dela, ela ficou grávida de mim e eu nasci. E o câncer foi embora. O câncer desapareceu, graças a Deus. Esse perigo não existe mais sobre a vida da minha mãe. Amém. Ela tem algumas outras doenças, que é da velhice mesmo. Hoje ela já está com 63 anos, então aparece algumas coisas que, como diz o meu pastor, o pastor do Chiage, é a vaidade que vai chegando, então... Mas, nesse período de tempo, o que acontece? A minha história, ela é também um pouco propícia disso daí, Marcos. Eu, quando tive 2 anos e meio, eu tive meningite. Ah, é. Meu pai e minha mãe, quando minha mãe foi me levar para o hospital de emergência, correndo, indo ali para o hospital, o plano de saúde que meu pai tinha cobriu o hospital lá no centro do Rio. Minha mãe lembrava de ir para o hospital do centro do Rio. E me colocou no carro, morava ali em Caxias, em Jardim Primavera, e colocou no carro e nós fomos. Quando chegou ali na Washington Luiz, ali quase pegando a Avenida Brasil, minha mãe conta que eu dei o último suspiro, de tão alta que estava a febre, e parou meu batimento, tudo, e eu tinha ido a óbito. Minha mãe, orando a Deus, gritou, clamou o nome do Senhor Jesus Cristo, e ela lembrou na hora do Hospital Geral de Bom Sucesso, e ali ela pegou e pediu o motorista do táxi, não, vão para o Hospital Geral. Chegando lá, os médicos foram para me reanimar, e graças a Deus eu consegui voltar, mas eu já tinha chegado em estado de óbito dentro do Hospital Geral de Bom Sucesso, e graças a Deus hoje eu estou aqui de pé. Então, sou um milagre de Deus. Sua família está acostumada com milagre mesmo. Né? Estão acostumados com milagre. E graças a Deus é uma família de muita fé, né? Para quem não conhece, a minha mãe é a missionária Eva, aqui de Cataguases, uma das maiores lideranças na área evangélica, em especial em trabalho com mulheres. Hoje nós vemos grandes congressos aí de mulheres aí na nossa cidade aí, mas uma das precursoras desse trabalho foi a minha mãe. Ela está lá junto com o pastor Neuquiades. Isso, está lá hoje. Minha mãe hoje está descansando um pouco, né, o Marcos? 62 anos, já está naquela idade que já está querendo um pouquinho de 62 anos está nova ainda. Mas... Está muito nova. Hoje ela já está mais descansando, viajando. Essa semana mesmo ela está no Rio de Janeiro, está lá fazendo os exames, cada plano de saúde dela. E nisso daí foi desenvolvendo a minha vida. Estudei aqui em Cataguases, em escola pública. Em especial aqui no Dico Leite, na Escola Estadual Astolfo Dutra. E comecei cedo, quando você falou aí do vendedor de picolé. Como é que foi essa história aí do vendedor de picolé e gerente de empresa? O vendedor de picolé, Marcos, eu comecei assim. Eu, com 12 anos de idade, eu pensei em sentar para conversar com meu pai e falar assim, pai, estou precisando de comprar um tênis, uma roupa. Só que meu pai me chamou, foi mais esperto que eu, me chamou antes, sentou para conversar e falou assim, Paulo, você fez 12 anos, né? Eu com 12 anos já estava sustentando a sua tia e a sua avó, porque o meu pai morreu, eu estava com 12 anos de idade quando meu pai morreu. E aquilo para mim foi como um murro na barriga. Aí eu falei assim, dinheiro não tem como pedir o meu pai, porque se eu pedir eu vou ser pior do que ele. E mesmo assim, meu pai tinha até uma condição um pouquinho boa, meu pai aposentou bem, só que eu levei aquilo como um desafio. Eu via o pessoal vendendo picolé, e naquela época a febre era de vender picolé mesmo, carrinho tinha... Cataguases com calor que faz aqui também, quanto mais picolé tiver, nunca é demais, Isso. né? Então, com 12 anos, eu tinha uma fabriquinha ali perto ali de casa, do falecido seu Álvaro, e eu falei com ele, senhor, dá um carrinho para eu vender, experimentar? Eu vou ser bem sincero, Marcos, o primeiro carrinho eu quase chupei o picolé todinho, mas depois, do segundo para frente, fui vendendo. Tinha dia, Marcos, que eu vendia até chegava a dar uns 3 carrinhos de picolé. Eu saía dali bastante, né? do Bom Pastor, ia no Taquara, Vila Reis, andar, eu nunca tive dificuldade para andar. Graças a Deus, isso aí nós não tínhamos dificuldade. Do picolé,
eu soltei e fui trabalhar com o falecido Adir, do Móveis dos Irmãos. Ah, sim. E trabalhando, vendendo enxoval, rodei a cidade toda. Foi aí que eu comecei a antenar e a olhar um pouco as coisas públicas. Porque no enxoval eu comecei a ver a realidade da população de Cataguases, da nossa cidade, da região. Trabalhei vendendo enxoval em Cataguases, Ubá, Astolfo Dutra, Dona Eusébia, Miraí, Santana de Cataguases. Eu vendi enxoval em Juiz de Fora, São João Nepomuceno, Descoberto, Itamaraty, Andou a região Laranjal. toda. Andou a Então região conheci toda, quase essa região todinha. E assim, eu vi as dificuldades que a população passava. E naquilo ali, conversando com um cliente, com outro, e aquilo começou a me incomodar um pouco. Foi quando eu me casei lá em Cachoeiro de Itapemirim com minha esposa, conheci numa situação muito... Ela é de lá de Cachoeiro? Ela é de Cachoeiro. Meu tio é pastor numa igreja lá em Cachoeiro. Como que chama sua esposa mesmo? Arielle. Arielle. Vou falar disso, um beijo para a Arielle, o amor da minha vida. A Esté, o David, que está lá em casa, vai estar nos assistindo. Eu conheci a Arielle em Cachoeiro de Itapemirim, numa pregação que eu fui fazer lá, na igreja que meu pastor pastoreava, num culto de jovem que teve lá. E nisso daí, ela lá embaixo sentando, olhou assim e falou assim: nossa Deus, eu poderia casar com um jovem assim. Ela falou... É a lei da atração, ela Isso. já desejou lá embaixo, já... Mas o interessante é que ela não conversou comigo e eu não conversei com ela, Marcos. Passou-se um ano. Depois de um ano, ela me encontrou no falecido Orkut. Não sei se você lembra do Orkut. Lembro do Orkut. Ela me encontrou lá no Orkut, nós começamos a conversar. E hoje estamos casados aí, já vamos para mais de 10 anos de casados. Já tem isso tudo? Já tem isso tudo. Mais de 10 anos de rápido, casado. Né? E Deus tem nos abençoado. E, como digo lá em casa, casamento é até que a morte os separe. Então, e hoje, o que você está fazendo, Paulo? Então, para nós chegarmos ao ponto de como eu estou hoje... Ah, você não falou da questão da gerência lá em Cachoeiro de Itapemirim, né? Casei, fui para Cachoeiro de Itapemirim. Antes de ir para Cachoeiro, eu estive em Cataguases. Eu tinha, uns 2 meses antes de casar, uns 6 meses, eu estive trabalhando ali na campanha do Cezinha. Fui coordenador de marketing. Não sei se vocês lembram da campanha que teve o William Cezinha, né? Lembro. E foi uma campanha acirrada nas redes sociais. O que o pessoal faz hoje aí das redes sociais, eu fui um dos precursores. Eu acho que foi a primeira campanha que a rede social começou a influenciar alguma coisa, né? Influenciar. Nós tínhamos na rede social a turma do Chaves, né? Eu só não vou revelar qual que era o personagem, mas... falar que fez... que fez... tipo e fake... O que o pessoal está dizendo hoje... fake, né? Hoje perdeu o humor, a graça do negócio. Mas os primeiros memes aqui de Cataguases, Paulo Tomazetto que criou. Hoje o William é muito meu amigo, né? A gente conversa, trocamos muito papo, muita ideia. Mas lá na campanha, sim, a campanha eu costumo dizer, o que eu falo com todo mundo, campanha, esses dias eu estava conversando, foi lá na Câmara. O que acontece na campanha morre um dia depois da campanha. As pessoas que levam para o coração é porque não está preparado para a vida pública. Mas o que mais tem em Cataguases? A gente não tem políticos aqui em Cataguases que sabem fazer ponte. Os políticos aqui sabem fazer muro, agora ponte é difícil. Mas ali o que aconteceu? O Cezinha ganhou, e eu vou ser bem sincero, o Cezinha não cumpriu com o acordo que nós tínhamos, como é praxe todo prefeito fazer. Você chegou a trabalhar na prefeitura, né? Trabalhei. O nosso acordo era, eu fiz o marketing da campanha, o plano de governo. A história da Copasa, todo mundo quer saber quem criou a história da Copasa. Posso revelar agora? Você que falou que ele ia rasgar o contrato da Copasa? Você colocou isso na Então, cabeça dele? o Cezinha não tinha nada para poder fazer a campanha. Não tinha nada. Não tinha proposta, não tinha nada que pegasse. E eu já tinha feito uma pesquisa de campo. E naquela pesquisa tinha dado que 70% da população estava insatisfeito com a Copasa, na época. Uhum. E ali eu vi o caminho.
como já tinham tentado de diversa forma, tinha acontecido aquela CEI da Copasa, mais um bocado de coisa que tinha acontecido naquela época, eu falei, em conversa, estava eu, o Cezinha, se não me falha a memória, o Anderson, mais umas 2 pessoas. Estava o Anderson, eu acho que o Alex também, do PCdoB. E eu falei, por que nós não pegamos e não fazemos a campanha baseada em rasgar o contrato da Copasa? Aí ele falou, isso não vai pegar. Eu falei, vai pegar. Aí nós começamos. É a picanha do Lula, né? É a picanha do Lula. Então, Só que o eu político tinha... tem que vir com alguma proposta que comova a população. Né? Só que eu tinha uma... Ali dentro, Marcos, eu tinha um caminho certo, sim, para tirar a Copasa de Cataguases. E tem até hoje. Só que o Cezinha prometeu de rasgar o contrato e rasgou nada. Ele chegou até a falar que a Copasa era a maior parceira dele, né? Ele chegou até a falar isso no programa de rádio. Marcos, um marqueteiro, você sabe qual que é o problema que as pessoas fazem? Quando uma pessoa está no marketing, que foi o meu caso, ele fez uma proposta para mim. Ele descumpriu o acordo. Eu não fui para onde que eu deveria ter ido. Você acha que eu iria dar o caminho para ele de como rasgar o contrato da Copasa? Mas muita gente tentou, ninguém conseguiu, né? Não, mas ali não era... Nem o Zé conseguiu encampar a Copasa, que falou que ia encampar a Copasa, e até hoje nada, né? Então, mas ali o que acontece? Ali tem um vício no contrato. E esse vício eu não vou dizer aqui no podcast. Porque... Mas eu acho que já foi analisado por tanto advogado que eu acho que não tem jeito, não. Existe ainda, tem uma brecha. Mas tem que ter muita coragem. Então, Zé, aí, ó, tem que procurar o Tomazito aí. Tem que ter muita coragem e ousadia. Se o Tomazito sabe o que é. Tem que ter muita coragem e ousadia. Mas o caminho, o Zé estava quase no caminho, correto. Só que não tem a coragem e a ousadia. Eu não sei se você lembra da linha amarela. Falaram que não tem como tirar a cancela da linha amarela. Alguém teve coragem e teve ousadia lá no Rio de Janeiro. Mas depois o Supremo voltou atrás. Voltou, mas abaixou o preço. Então, a pessoa tem que ter uma coragem, uma ousadia para poder tomar uma atitude. Que a Copasa, assim, enquanto alguém não tiver uma atitude drástica contra ela, aí depois o judiciário pode até voltar com o direito dela, mas amenizando, botando ordem no circuito, eu creio que nós não vamos ter uma solução com a Copasa. E aí falta um pouco de pulso firme. É muito complicado porque o valor que a Copasa pode querer também é muito alto depois de indenização. Né? Eu vou dizer que o valor de indenização já foi pago. Não. Pela população de Cataguases. As pessoas alegam isso, mas ela vai dizer que o que foi pago pela população foi serviço que ela realizou. Né? Então, mas vamos colocar a contrabalança, um serviço. Quando você cobra, se você for somar o faturamento da Copasa, desde que foi assinado o contrato, desde a data que começou-se a cobrar o esgotamento até a data de hoje, compatível com o que foi entregue em obras, a Copasa vai dizer, tivemos um investimento, foi X, agora vamos fazer o cálculo aqui de quanto que você arrecadou. Vamos fazer uma correção. Está muito mais... Aliás, quem deveria indenizar o município seria a Copasa. A população de Cataguases. Mas eu acho que esse assunto Copasa é uma coisa muito complicada. É bem complexo. É bem complexo, mas a pessoa tem que ter coragem para enfrentar esse desafio. Mas passando disso daí, eu trabalhei ali no Bolsa Família, trabalhei no... Mas e a gerência lá em... Então, aí eu vou chegar em Cachoeira. Então você não estava em Cachoeira. Trabalhei no Bolsa Família, do jornal de Cataguases que eu ia para lá, fui para o Bolsa. Fui para o Bolsa Família, cheguei lá no Bolsa, começamos a trabalhar no cadastro. Do cadastro nós fomos para os distritos. Comecei a trabalhar, visitando. Eu fui um dos primeiros a fazer o cadastro domiciliar, como o programa Bolsa Família manda. Eu subi, eu encontrei uma família lá no alto do Santa Maria, que nunca tinha sido assistida pelo programa do Bolsa Família. E conseguiu incluir. E consegui incluir. Uma senhora de idade, tinha direito ao BPC, mas ninguém nunca tinha ido na casa dela para fazer o pessoal nem sabe o cadastro. BPC, na verdade. O LOAS lá, o PPC. Ninguém nunca tinha ido lá em cima, lá no alto da serra. E aquela senhora, quando viu o carro da prefeitura chegando, ela começou a chorar de alegria, que ela falou assim, nunca ninguém da prefeitura veio aqui na minha casa.
E ali eu comecei a visitar várias famílias, né? Ali no Glória, em Cataguarino, Aracati, Lajinha, no Tiago, e fui fazendo os distritos. E nisso daí eu comecei a ver um pouco da nossa realidade local de Cataguases. Sofri um acidente de trabalho na prefeitura, com a Kombi, aí eu me afastei. Fiquei um período de INSS. O INSS me deu alta com 15 dias de operado de coluna. 15 dias de operado de coluna, o INSS me deu alta. E nisso daí eu me apresentei para trabalhar na prefeitura. A prefeitura não quis pegar um funcionário com 15 dias de operado. Eu fiz aí mais uns 6 meses de... Você fez a operação na coluna? Na coluna. Eu tenho 4... Foi acidente de Kombi? Foi o acidente. Me provocou uma hérnia de disco, a qual fiquei um bom tempo na cadeira de roda. Não sei se o pessoal lembra, sem ser dessa vez agora, mas eu fiquei um bom tempo na cadeira de roda. Não é mesmo? E aí nisso eu tinha recém-casado, eu precisava dar sustento da minha família, né? Já ia para quase 3 meses sem renda. A prefeitura não quis me readmitir, fui para Cachoeiro. Cheguei lá em Cachoeiro, essa empresa abriu uma oportunidade para mim, conversei com o dono da empresa, falei, ó, eu estou nessa situação assim, assim, a prefeitura não me aceita de volta, se você quiser entrar na coragem, assinar minha carteira. E aí, nisso daí, a empresa me deu esse voto de confiança. Eu lembro que foi engraçado que um dia, no dia que eu fui fazer a entrevista, o Márcio perguntou assim, Paulo, qual que é o seu currículo? Eu falei assim, Márcio, o meu currículo é 3 meses de experiência. Se esses 90 dias que você me der de oportunidade, eu não bater a meta de venda, você pode me mandar embora. Ele falou assim, você é ousado, hein? Você sabe vender o seu peixe. Falei, eu estou querendo ser vendedor, né? Você começou trabalhando com vendas? Eu comecei trabalhando lá como venda. Mas você já tinha saído da cadeira de rodas? Já tinha saído da cadeira de rodas, já estava operado, já tinha uns 6 meses de operado. E ali eu comecei com vendas. O interessante é que ele ficou pasmado de ver, porque na primeira semana de trabalho, eu não conhecia nada no Espírito Santo. Eu sabia muito mal. Mas crente acaba fazendo uma network rapidinho. Eu sabia muito mal ir do meu trabalho até a casa da minha esposa. Era esse o caminho que eu tinha. E o que aconteceu? Na primeira semana de trabalho, ele ficou pasmado. Ué, esse rapaz não vai sair para a rua para vender, não? E eu fiquei só no computador. Aí comecei a pesquisar as maiores empresas, onde tinha oportunidade de negócio. E a Ecovia tinha acabado de ganhar a licitação ali da 101 Sul, no Espírito Santo. E naquilo dali eu vi uma oportunidade de negócio. Você vendia o que nessa empresa? Nós vendíamos comunicação visual, fachada, ACM. E eu comecei a ligar, fui procurar as empresas que tinham participado da licitação, o escritório da Ecovia, eles tinham montado o escritório em Vitória. Aí eu cheguei e falei assim, Márcio, eu tenho que apresentar a sua empresa para uma outra empresa grande. Preciso de orçamento para ir em Vitória. Ele falou, mas você não saiu nem para vender aqui perto? Eu falei, não, mas vocês não vão se arrepender. Aí, falou, tá bom, te dou o orçamento. Fui para Vitória, agendei a reunião com os executivos da empresa. Ele pediu para eu voltar depois com os donos da empresa. E ali nós fechamos um contrato gigantesco com a Ecovia. Na minha primeira venda, eu fiz 5 vezes mais que a meta que tinha sido colocada para mim. E ali ele me efetivou. Deu um gargalo dentro da empresa, que ele teve que contratar mão de obra. Nisso que deu esse gargalo, ele não tinha pessoas para coordenar setores. Aí eu falei, não, ô Márcio, se você me der mais uma oportunidade, eu pego essa oportunidade de coordenador. Aí eu fui para gerente de produção. Eu montei a logística de produção ali dentro da empresa. Depois, como estava como gerente de produção e na venda... Você já estava quanto tempo lá na empresa?
já estava com 4 meses de empresa. Aí com 4 meses já... Fui para gerente. Já fui promovido. Fui promovido. E dali de gerente, quando foi com 6 anos e meio, eu já estava como um dos diretores da empresa. Só estava abaixo do primeiro dono, que era o Jorge, e o Márcio, que era o genro dele. Você ficou 6 anos lá na empresa? Não, na Printmark eu fiquei 4 anos. Na Printmark. Hoje a Printmark lá, ela, graças a Deus, deixei para eles lá um portfólio de cliente gigantesco. Hoje eles prestam serviço, contrato que eu abri. E por que você não ficou lá? Então, quando deu esse período, eu dei uma nova crise de coluna. E nisso que deu, eu dei uma nova crise trabalhando. Eu estava na estrada, a minha coluna travou novamente. E dali eu fui para o hospital, lá em Vitória, no Espírito Santo. Como eu já tinha o processo aberto aqui, que eu tinha entrado na Justiça contra a Previdência Social, aconteceu que aí nós chegamos no estágio de hoje. Aconteceu que a minha perícia judicial foi e eu estava internado lá em Vitória. Ah, é? Eu estava internado no dia da minha perícia. E como é que você fez? O perito foi lá no hospital, fez a perícia, conversou com os médicos, com o neurocirurgião e passou o laudo para o juiz. E ali para frente o juiz pegou e sentenciou a minha aposentadoria. Até hoje o INSS é INSS. Pelo amor de Deus, hein? Tá faltando vocês converter do 31 para o 32. Porque quem está no 31... tá como auxílio, né? Você não tem renda. Tá. As pessoas confundem quem está de auxílio doença como se tivesse renda. Não tem renda. Então você tem sua vida financeira toda travada, né? E ali eu peguei e entrei no INSS, me afastei da empresa. O Márcio, que é meu patrão, vira e mexe, está me convidando, Paulo, volta, retorna. Mas hoje, para mim, eu me vejo voltando ativa se for para fazer alguma função pública. Trabalhando, ou como coloquei meu nome à disposição nessas últimas eleições. Se candidatar a vereador, Isso. Né? Teve quantos votos? Então, tive pouco voto. Tive 40 votos, mas foi um voto muito bem colocado. Também, né? Foi a primeira vez, mas eu também estava sem recurso. Você pensa em voltar na próxima, candidatar novamente? Provavelmente, eu já recebi até convite. Engraçado, um candidato com 40 votos receber convite para disputar para deputado. Eu já recebi convite para disputar. Mas você pensa nisso ou você acha que não é hora ainda? Para deputado não é hora. Porque deputado também depende muito de voto fora de Cataguases, né? E incrível que pareça, Marcos, nós que trabalhamos com rede social, nós sabemos qual que é o nosso leque dentro do município e fora do município. Eu hoje, juntando todas as minhas redes sociais, chego a dar quase 40 mil seguidores. Eu tinha uma página que foi derrubada, hackeada, que foi a Minas Precisa Saber. Só ela tinha 27 mil seguidores na época. Mas aí você já voltou com esses seguidores todos em outra página? Isso. Reestabeleci meu Facebook, hoje está com 5 mil, tem mais umas 3 redes sociais que são do canal Dark, que eu não coloco o rosto Paulo Tomazetto, mas eu movimento. E nesses movimentos eu jogo uns conteúdo meu, como se fosse de terceiro, promovendo o influenciador Paulo Tomazetto. Fora de Cataguases, o meu nome tem uma aceitação gigantesca. Eu tenho uma audiência muito grande, principalmente na cidade de Ubá, aquela região ali um pouquinho para cima ali. Miraí também tem uma aceitação muito grande, tanto que o problema que aconteceu lá da Câmara de Miraí, quando eu coloquei nas minhas redes sociais, foi que com 3 dias eu ganhei 4.050 seguidores, com 3 dias só de Miraí. A população de Miraí quase toda, então. Quase toda. Que está ali nas redes sociais vivas, hoje me segue ali no meu perfil pessoal do Facebook. Mas isso aí despertou também o interesse de alguns partidos políticos. E a mesma métrica que nós temos, os partidos de fora têm. Eu até perguntei, como é que vocês
quer colocar um candidato que tem 40 votos dentro do município dele. Ele falou, não, o seu forte não é Cataguases, o seu forte é fora de Cataguases. Mas eu vejo que ainda não é o momento. Tô vendo que você se deu bem em Cachoeiro de Itapemirim, tá se Isso. dando bem em outras cidades. Eu tô achando que o seu negócio mesmo é fora de Cataguases. Mas Cataguases também eu tenho me dado bem, Marcos. Cataguases, graças a Deus, no que eu estou proposto a fazer aqui no município, estou me desenvolvendo, o povo está conhecendo, tem falado bastante o meu nome, tem participado bastante da vida pública. Então, hoje você faz o que exatamente? Hoje, Paulo Tomazetto hoje, ele é um dos pilares que pauta a política no município de Cataguases. É raro você achar um assunto que está em alta na política local que não tem um pouquinho de tempero do Paulo Tomazetto por trás. Você gosta de política, né? Gosto. Aprendi a gostar, desde a época da Maria Lúcia, Paulo Scelby. Para você ter ideia, eu fui no velório do Paulo Scelby, eu era criança e chorei lá no velório do Paulo Scelby, ali na prefeitura. Foi um dos primeiros velórios até que eu fui na minha vida. E nisso daí, eu passei a gostar bastante da política, principalmente da política local. Quando eu trabalhei assíduo ali na campanha do Cezinha, que eu me afastei de Cataguases e agora me retornei para Cataguases, eu retornei de forma tímida, mas comecei a enxergar um bocado das coisas que estavam acontecendo aqui no município. E eu retornei quase no finalzinho do segundo ano do primeiro mandato do José Henriques. E ali, assim, eu tinha uma esperança que o José ia fazer um mandato bom, promissor. Tinha tudo para fazer um mandato promissor. Mas você acha que ele não fez, não? Ele foi reeleito, né? Primeiro prefeito reeleito. Ser reeleito da forma que ele foi é fácil, né, Marcos? Ah, é mesmo? Como é que ele foi reeleito, então? Então, ele usou a máquina de uma forma a qual ninguém tinha pensado ainda em usar, né? Ele usou a máquina não só em obras, mas também usando a máquina para se autopromover. Mas pode? Aí cabe à Justiça Eleitoral dizer, né? Em coisas... hoje, qualquer coisa é abuso de poder político, né? Mas não, há coisa para um e há peso para outros, né? Mas eu vejo que hoje a campanha do José não foi uma campanha muito republicana. Você se considera, então, oposição ao José, vamos dizer assim? Eu não digo oposição ao José. Eu sou uma pessoa que quero ver o bem de Cataguases. Se o José apresentar... Todos dizem. Não é o que todos dizem. Se o José apresentar algo que é benéfico para Cataguases, eu já parabenizei diversas vezes, até no auge da campanha, alguns acertos que o José fez. Você quer ver um exemplo? Todo mundo bate na saúde. Mas eu vejo um acerto, o secretário de saúde. O Vinícius. O Vinícius. É uma pessoa humana, uma pessoa acessível. Ele Todas é as... uma pessoa que eu precisei que ele me atendesse, me atendeu lá. Isso. É uma pessoa que dá atenção pra gente. Todas Só não me deu uma última resposta que eu pedi, mas fazer o quê, né? Não dá pra gente ganhar todas também. Não, nem todas a gente consegue ganhar, né? Mas assim, todas as vezes que eu fui até o Vinícius para tentar resolver uma demanda de algum cidadão cataguasense, ele foi muito proativo para resolver. Sim, ele é muito interessado mesmo. Ele correu atrás. Até essa semana agora eu já tive que pegar e conversar com ele a respeito de uma demanda de um cidadão que está precisando. E ele falou, não, Paulo, vamos estar sim, vamos ajudar essa pessoa. Então, assim, é uma pessoa humana, coisa que os secretários anterior a ele, a gente não tinha essa liberdade. O munícipe não tinha esse acesso, não tinha uma pessoa com fácil acesso. Você tinha que passar por um, para passar por outro, para chegar no outro, para chegar no outro. Até chegar no secretário, se conseguisse chegar no secretário. Nisso, o José acertou, manteve o Vinícius. O José Maria Sárcio é uma pessoa muito técnica, uma pessoa acessível. Ele tem ali... Talvez para você. Para mim, eu pedi resposta também, até hoje nada. Aliás, eu tive uma resposta. Você teve uma? Eu tinha pedido relativo à ponte, né? Algumas coisas, alguns dados.
A resposta que eu tive é que estava no portal de transparência, mas não estava. É. Né? Mas fazer o quê, né? É. É o jeito deles trabalharem hoje. Isso, mas hoje também, você sabe que você também teve lá no marketing da campanha do Fernando, eles colocam um Mas é rótulo. trabalho, a pessoa não pode olhar trabalho é trabalho. É aquilo que eu te falei, a política você tem que fazer ela construindo pontes. Não é porque eu não concordo com certos pontos da gestão do Zé que eu vou ser uma oposição cega ao Zé. Aquilo que está de errado, eu vou apontar. Você vê, por exemplo, eu fiz o marketing do William quando o Fernando concorreu com ele. E Isso. eu fiz o marketing do Fernando na última eleição. Ou seja, eu não tenho revanchismo com ninguém. Para você ter ideia, Marcos, eu entrei no gabinete dos dois candidatos e conversei com os dois, eu vi a proposta dos dois. Aliás, dos três, né? Eu tive 2 horas de ligação com o Rogério Filho, de telefone, só que o Rogério Filho tinha aquela situação, né? Eu não ia apoiar uma candidatura do PCdoB. Como evangélico fica difícil. Fica difícil. Já fiz esse erro lá atrás no passado com o Cezinha, não ia. Se errar uma vez é humano, né? 2 vezes já é por isso. A gente já está com o tempo meio estourado. Eu queria que você falasse um pouco também da Câmara de Vereadores. Como que você vê a Câmara de Vereadores, essa atual, que tomou posse agora há pouco tempo? Então, Marcos, a Câmara, vou ser bem sincero, tá ali uma interrogação, mas já está vindo para uma exclamação. O que você quer dizer com isso? Infelizmente, nós vamos ver o projeto 02, de lei 02 ser votado na Câmara, que é camufladamente um aumento de subsídio para os vereadores. Você acha que é aumento para os vereadores? Porque o projeto lá está aumentando para os secretários, né? Mas na nossa secretários municipais. Mas na nossa lei orgânica tem um dispositivo de lei, um artigo, está me falhando aqui a memória qual que é, mas a gente pode pesquisar depois passo. Mas tem um artigo que diz que os salários dos agentes políticos são vinculados. Se aumenta para secretário, tem que aumentar para prefeito e para vereador. Você acha que se passar o secretário para 12 mil, os vereadores vão para 12 proporcionalmente também vai o mesmo valor. Assim, eu não vou dizer que não merece, porque a gente sabe também que o salário de Cataguases ficou defasado há muito tempo, né? Mas é uma coisa meio complicada já chegar aumentando o salário, né? Além disso, Marcos, não é constitucional da forma que está sendo feito. Eles estão fazendo retroativo a janeiro desse ano. E tá fazendo um aumento de mais de 38% também. Mas tem um outro detalhe, Marcos. Não é legal, porque o que a lei permite é aumento para a próxima legislatura. É uma recomposição. Mas então, vamos entender isso. Você fala que não é legal, mas aí o procurador vai dar parecer favorável. Eu sei que o relator deu um parecer contrário, mas os outros 2 membros da CCJ deu favorável, então o parecer da CCJ vai ser favorável. Aí, quer dizer, todo mundo vai parecer favorável e aí você está falando que é ilegal. Como é que vai ficar isso? Então, você vai pedir 2 vereadores que vão ser beneficiados para dar um parecer. Ele vai falar que é favorável. O procurador vai ser beneficiado pelo... Por que você acha que o procurador vai ser beneficiado? É um cargo político. Mas o salário do procurador não é vinculado ao do vereador. É um assessor de confiança. Tanto que ele estava ganhando até mais, porque o salário do procurador estava tendo aumento e aliás, nem aumento, correção, né, da inflação, e os dos vereadores ficam um tempão congelado, principalmente nas legislaturas anteriores. Marco, você é um entrevistador, mas eu vou te fazer uma pergunta. Na sua experiência, o procurador foi o mesmo procurador do Executivo, agora está no Legislativo. Uhum. Ele é primo do prefeito. Ali está uma conversa de comadre ali, né, na Câmara, né, vamos dizer assim, porque o Vinícius também é do lado do prefeito. A gente não, o Vinícius... Não pode dizer que não é, porque... O Vinícius ele vai jurar de pé junto. Ele vai jurar de pé junto. Ele pode até ficar com raiva de mim no que eu vou falar, mas Vinícius é pré-candidato a prefeito. Você acha que ele vai querer... Ele vai brigar pelos espólios do Zé. Na hora que ele vê que... Ser o candidato do Zé? Ele vai brigar pelos espólios do Zé. Na hora que ele vê que o Zé não vai apoiar ele, que eu sei que o Zé não vai apoiar ele, aí o amor vai acabar. As previsões do futuro aí com Paulo Tomazetto, então... Não, o desenho já diz. O Zé tem o irmão dele, que pode disputar a eleição.
O Zé tem o Felipe Ramos, que por 2 vezes veio como campeão de voto. Mas o Zé não apoiou o Felipe para ser presidente da Câmara, né? Nos corredores diziam que o favorito do Zé era o Felipe. Mas se fosse, o Zé tinha colocado, porque o Zé tem a maioria dos vereadores. Ele não tinha voto. Não, tinha. Se o Zé falasse que os vereadores dele que era para votar no Felipe, Marcos, todo mundo ia votar no Felipe. Hoje com a, certeza. hoje a Câmara tem um dos maiores articuladores políticos da nossa região como vereador. Aí é quem? O vereador do meu partido, O Maguinho. o Maguinho. O Maguinho é um grande articulador político. Sim, o Maguinho está muito tempo na política, né? E o Mais de 20 Maguinho, anos, o acho. Maguinho soltar o Maguinho no meio de um grupo de vereadores que não tem experiência nenhuma com política, colocar ele dentro da sala sozinho e o Zé de longe, distante, só dizendo assim, ó, você vota em quem eu tô mandando, e o Maguinho costurando a articulação para ele colocar quem ele quer, quem que tem mais força ali dentro? Não, mas mesmo assim o Maguinho acho que deve ter tentado costurar também, mas o Vinícius conseguiu sair na frente, né? Então, o que que acontece? O Vinícius saiu na frente porque ele conquistou, ele tem voto ali, tanto da base dos que voltaram, retornaram, e tinha voto também dos novatos na base do Zé. Aí, o que que aconteceu? O Zé fez o cálculo de matemática. Ia ser inviável para o Felipe. Então, mas não vamos falar então, não vamos falar os ruins, não, vamos falar os bons. Dos vereadores que ganharam, quem que você acha que é o vereador que pode te representar lá, o vereador ou os vereadores que você acha que pode te representar lá na Câmara? Mandatos promissor. Nós temos ali o da Giovana. Eu creio que a Giovana deve fazer um bom trabalho, um excelente trabalho, dentro daquilo que ela propõe. Uhum, que é a causa animal. Isso. Outra, incrível que pareça, vocês vão falar, mas Paulo, você de direita falar isso, mas é Cristina, né, o nome Ana dela? Cristina. Ana Cristina, do PT, Hum, é uma menina humilde, eu não vejo nela Gente aquela boa. raiz radical do PT, igual nós tínhamos da vereadora anterior, ela é uma pessoa boníssima, eu já E- conversei com ela. e assim, eu acho que vai ter um trabalho muito equilibrado ali, um trabalho que vai atender o público dela. Aliás, deixa eu falar um negócio. O Vinícius também é gente boa. Eu precisei do Vinícius uma vez. Inclusive, foi a última viagem que a minha esposa fez para Muriaé, Uhum. antes dela falecer. E a prefeitura não estava cedendo. Falou que não tinha carro, que tinha que esperar. O Vinícius resolveu isso para mim. E Não, o Vinícius é uma sou pessoa grato ao humanista. Vinícius eu sou grato ao Vinícius por causa disso. Mas ele está meio afastado, assim, parece que não quer conversar. Chamei ele para o podcast, não quis vir. Então tá na dele lá, deixa ele na dele lá. Mas ele não é uma pessoa ruim, não. É uma pessoa, quando você precisa de ajuda, ele realmente ajuda também. Eu vejo o Vinícius ali como um acerto no momento correto. Ele está encarando um desafio, mas esse desafio, se der certo, coloca ele na prefeitura, que é a reforma da... Mas é correto a pessoa ter ambição política também. Não pode querer ficar também o resto da vida. Isso, Tem como- um vereador lá em Dona Eusébia que já está, acho que no 20º mandato, eu acho. Entendeu? Mas eu acho que a pessoa tem que ter alguma ambição, tentar alguma coisa evoluir, nova, né? Mas o Vinícius, essa reforma da Câmara é uma meta ousada, que ele está abraçando. Necessária também. Necessária. Diga-se de passagem, porque a Câmara precisa fazer essa reforma que está caindo os pedaços, né? A Isso. verdade é isso. Eu- O prédio está uma vergonha, aquele prédio. Eu, Então, eu- acho que a gente tem que aprovar isso daí, apoiar nisso daí. eu só espero, Vinícius, aí, se você estiver assistindo, nós, pelo amor de Deus, nessa reforma, coloca no orçamento a TV Câmara, que a TV Câmara tem que ter câmera, não webcam, né, Mas Marcos? tem que fazer um estúdio. montar- assim. Eu não sei se nessa reforma ele vai fazer isso, não, mas talvez, quem sabe, depois da reforma, possa ser um próximo passo. Isso, criar um estúdio, não só o estúdio, mas pelo menos comprar umas 3 câmeras Lá profissionais. em Petrópolis tem a TV Câmara, eu já vi como é que funciona, eles terceirizam, na realidade. Isso. E o pessoal é pessoal profissional mesmo, tem uma Que- turma lá que é profissional, mas lá tem o canal da Câmara também direto Você quer ver um exemplo? na cidade lá, né? Você quer ver um exemplo, Marcos? Se entrasse uma pessoa maldosa,
ele poderia derrubar todas as leis aprovadas no município de Cataguases. Sabe por quê? Por quê? O regimento interno da Câmara diz que todas reuniões de casos relevantes ao município de Cataguases tem que ser transmitido. Mas pelo Facebook é transmitido. Não, só é a sessão. E as reuniões da comissão CCJ, comissão de finanças, Isso não é. não é Ele transmitido. está falando isso lá? Tá. Tá lá no regimento. Comissão de assuntos relevantes também tem que ser transmitida. Então serve de alerta aí para os vereadores que estão chegando aí, Maguinho, o William da Azaf também, que é uma pessoa muito interessada. Mas se você Pra dar uma começar a olhada fazer nesse isso, regimento e cobrar aí. se começar a da fazer mesa. isso, você vai trazer transparência para aquilo que está sendo votado dentro da Câmara. Por quê? Quando se vota lá, só lê o número e suprefamente um artigo que é alterado. Tem uma lei do Rafael Moreira que foi aprovada no ano passado. Essa lei, que as outras que diz respeito à prefeitura, provavelmente vão ser afetadas. A gente não sabe qual que vai virar lei mesmo, para falar a verdade. Mas essa que foi relativa à Câmara, ela vai virar lei. Essa que obriga a Câmara a disponibilizar todos os projetos no site e todos os trabalhos do vereador, indicação, requerimento, todos esses trabalhos no site da Câmara. Parece que tem um prazo de 120 dias para fazer isso, começando em janeiro, né? Então, acredito que até abril já está com isso tudo aí no site da Câmara, né? Mas você quer ver uma situação que está sendo omissa na Câmara? A transmissão da CCJ. Quando o propositor de uma lei, ele entra com ele, coloca na Câmara, seja um vereador, ou seja alguém do Executivo, ou um secretário, se você tem uma CCJ transmitida, atuante, o que vai acontecer? Aquele propositor da lei vai ter que defender a sua lei dentro da CCJ, na reunião da CCJ. Mas isso é difícil de acontecer. Você está entendendo? Então, assim, transmitido, ele vai ter que defender, explicar o porquê daquela lei. Você abre o debate sobre o projeto. E nisso que você vai estar abrindo o debate sobre o projeto, Marcos, o que vai acontecer? Lá na frente, quando ele for pautado para a votação, a população vai ter ciência do que está sendo votado. Paulo, infelizmente, vou ter que te chamar aqui o outro dia, porque o nosso tempo estourou já. Estourou? Já tá A gente tinha que falar tempo. sobre de um caso só. Então, vamos tentar colocar um Eu minutinho? vou deixar isso, vou te dar esse 1 minuto para você falar sobre esse caso. Eu acho que é um negócio que você levou lá para a Câmara também. Isso. Então, segunda-feira agora, no caso, esse podcast vai ser Na publicado terça-feira, depois da reunião. terça-feira, depois da reunião. Então foi ontem. Ontem foi votado um pedido de comissão especial de inquérito a respeito do contrato com uma empreiteira uma empresa lá de Leopoldina. Eu tenho um defeito, Marcos, que é o de fuxicar lá o portal de transparência. E somar com uma calculadora, e quando eu pego e vejo alguns empreendimentos que estão se destacando dentro do nosso portal de transparência. O portal de transparência está ficando cada vez mais complicado também, né? Tá ficando. Estão complicando cada vez mais. Né? Você tem que saber pesquisar ali dentro. Mas eu achei interessante um empreendedor de Leopoldina ganhar licitações grandes aqui dentro de Cataguases. Aí comecei a vasculhar, só que eu fiquei surpreso quando eu encontrei a sede da empresa. Eu fiquei com dúvidas. Todo cidadão que fica com dúvida vai recorrer a quem? Ao órgão competente de fiscalizar. Fui até a Câmara, fiz um ofício à Câmara, à Comissão de Cultura, e os 3 vereadores assinaram um ofício. Eu até te mando para você a fotocópia do ofício, que teve um vereador que falou assim: você está mentindo quando você fala que nós falamos que não é função do vereador. Eu estou com o ofício lá, a assinatura é dele, só se outra pessoa assinou por ele. Ou ele não leu o que ele assinou, né? Aí sinto muito. Mas que o documento existe, e eu tenho ele em mãos. E mandei uma cópia para a Câmara na sessão de ontem, tá lá junto. Se você olhar lá no histórico, vereador, você vai ver lá que tá lá o seu nome e a sua assinatura. Se não for sua, aí você procura aí dentro da Câmara quem assinou por você, tá bom? Mas... E é algo sério, né, Marcos? Se alguém assinou pelo vereador... Ele falou o que nesse ofício?
No ofício ele estava dizendo que não é função do vereador e nem da Comissão de Cultura investigar. Mas essa é uma das principais funções do vereador. Eu pago um salário alto, eles estão querendo aumento, para quê? O vereador ele tem que fiscalizar e criar leis. As duas funções precípicas, né, do vereador. E assim, como eu estou no futuro, mas no pretérito, eu espero que os vereadores, se já votaram, quero parabenizar quem votou para abrir, porque vereador que inicia o mandato e foge de investigar, para mim, assim, diz muito do que vai ser os 4 anos de mandato. Então, assim, eu espero que investigue. Eu não estou pedindo ali cassação de prefeito, eu não estou pedindo para derrubar mandato de ninguém. Eu estou pedindo para que dê a oportunidade para o empresário lá de Leopoldina se explicar. Está no Ministério Público. Já está no Ministério Público, mas ele precisa também se explicar publicamente, né, Marcos? Se tem alguma dúvida, a Câmara, nada mais justo, né, que ir na casa do povo para falar com o povo, explicar ao povo o que está acontecendo. Tem que dar transparência. Tem que dar transparência e, assim, nada contra a pessoa do empresário. Se for, de fato, realmente há um mal entendido, ele pode, a Câmara tem que dar essa oportunidade para ele também poder esclarecer todos os mal entendidos. Eu volto a dizer, você tentar proteger o prefeito da sua base é uma coisa. Agora, você brindar de forma a qual nada pode ir contra, mesmo que esteja estampado que tenha alguma coisa ali, indícios fortes de algo de errado, aí, meu filho, vai ter problema com a sua biografia, porque lá na frente você abrir mão de investigar algo, e nós estamos mediante um inquérito civil. O Ministério Público só abre um inquérito civil porque ele vê cheiro de algo de errado. Eu fiz essa denúncia em abril do ano passado. O Ministério Público entrou com um inquérito civil agora no início desse ano. Então, tem algo ali que incomodou o Ministério Público. Então, a gente pensou se lá na frente o Ministério Público fala assim, tem crime aqui. E os 3 vereadores que falaram que não era papel de investigar na Câmara, eles caem em crime de prevaricação. E nisso que ele caiu em crime de prevaricação, perdeu o mandato, que os 3 foram reeleitos. Vamos ver o que vai dar isso. Provavelmente a gente já está sabendo, mas a gente não dá para dizer, porque o nosso programa vai ao ar, né, toda terça-feira, né? Então já aconteceu, mas espero que tenha acontecido da melhor forma possível. Mas com certeza também é notícia no site Mídia Mineira, pode ter certeza. Confere aí no site Mídia Mineira que você vai ficar sabendo o que aconteceu. E eu quero te agradecer, Paulo, que a gente está chegando aí. Marcos, e hoje, terça-feira, você deve estar colocando o programa de manhã cedo, né? Na parte da manhã. Sempre às 9 horas da manhã. Então, daqui a pouco, às 10 horas, estarei também no Souza Mendonça. No Conversa Franca, nós vamos estar junto com o doutor Agostinho, provavelmente também o doutor Enacro, que é o Ienacro, que são os 2 advogados daqui de Cataguases, fora os outros que são de fora. Tem advogado em Brasília, tem advogado em Belo Horizonte, acho que 2 em Juiz de Fora, que estão fazendo a defesa, da equipe que está fazendo a defesa do doutor Eduardo Barcelo. Quero parabenizar você pela matéria imparcial que você fez hoje, do que ocorreu com o Dudu. Esperamos que... Hoje é terça, né? Eu creio que até agora nós não temos nada ainda resolvido nessa questão do Dudu, mas eu peço à população de Cataguases que reflita a consequência nessa minha conclusão, do mau voto, de você colocar pessoas públicas erradas. Dudu só chegou ao ponto que chegou no áudio do vídeo que o Marcos colocou hoje, na matéria dele hoje. Ele colocou a parte do vídeo que foi cortada de forma maldosa, aonde o Dudu manifestou no meio daquela multidão que ele era contra aquela quebradeira. Uma vez que foi denunciado que ele estava lá, da forma que foi denunciado, Marcos, o Alexandre de Moraes foi induzido ao erro e ele nem quis. Esse vídeo que foi entregue foi colocado nos autos do processo, mas ele não quis ver, porque não deu a mínima, né? A denúncia da forma que foi feita para ele
ele já tinha feito um preconceito. Então, assim, cuidado com os agentes públicos que vocês escolhem, porque muitas das vezes, aquele que você votou nele, lá na frente ele pode trazer um mal muito grande. Muito grande. Ô Paulo, eu tenho que terminar então, porque senão daqui a pouco nem no Instagram eu vou poder colocar esse vídeo, né? Já está estourando aqui. Te agradeço muito pela sua participação. Sim, obrigado. E na próxima a gente volta e vamos contar um pouquinho mais da política local. É verdade. Então agradeço a vocês também que ficaram conosco até esse momento aqui. MG Podcast disponível em todas as plataformas aí, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Então, sempre a partir das 9 horas, começa já a pipocar nas plataformas, começa às 9 horas, aí até 9 e pouquinho, já está todos lá em todas as plataformas. Eu aguardo você sempre nesse horário aí, com mais um episódio do MG Podcast. Até a próxima.